Eclesiastes 11, versos de 1 ao 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aleluia. Novo Testamento, Jesus falou a parábola da boa terra. Aqui está, no Velho Testamento, a parábola da boa semente. Então, uma coisa complementa a outra dentro da Bíblia. Vamos orar para meditar um pouco nesta passagem. Querido Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos nesta noite pela tua grandeza, bondade e misericórdia, crendo firmemente que o Senhor está enchendo essa casa da tua glória, por meio dos cânticos, por meio da adoração, por meio da alegria e da comunhão que o Senhor tem ministrado já em nossos corações. Obrigado pela vida de cada um de meus irmãos nesta reunião. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Esta palavra é cheia de analogias, cheia de simbolismo. Escrita, é claro, pelo grande sábio Salomão. Alguns acreditam que Salomão escreveu Eclesiastes já na sua velhice. E provavelmente também Salomão faz uma avaliação, bem claro isso no livro de Eclesiastes, do tempo em que ele distanciou do Senhor. E o livro de Eclesiastes não termina com uma nota de desesperança, não. Termina com uma nota de certeza de que Salomão retornou para Deus. A partir do verso do capítulo 11 aqui até o final, no capítulo 12, nós encontramos nas palavras de Salomão uma certeza de que o seu coração quebrantou-se e ele se uniu a Deus de uma forma completa e foi restaurado a sua condição de filho, de herdeiro do reino. Então, eu quero apenas destacar as palavras dele aqui neste capítulo 11, onde acabamos de ler, onde ele começa lançando mão da figura do pão. Lança o teu pão. Qual é o sentido da palavra pão aqui? Semente. Ele toma o produto, né? Ele usa a expressão pão, que é o produto daquilo que de fato ele quer mencionar, que é a semente. O trigo, semente de trigo. Toma então a tua semente. Lança a tua semente, aliás, sobre as águas. A palavra águas aqui também é uma metáfora, é uma comparação. Porque a gente não planta, né, num rio, na superfície de um rio. Então, quando ele diz assim, lança o teu pão ou tua semente sobre as águas, ele está dizendo, lança teu pão sobre a terra úmida, sobre a terra molhada, que a chuva já começou então a regar. Isto ele está falando que tem um tempo, né, bom, propício para semear. Há um tempo adequado para a gente lançar a semente, fazer o plantio. E ele diz assim, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui está subentendido o princípio da semeadura e da colheita. Inclusive, algumas leis que regem a semeadura e a colheita. A primeira lei da semeadura e da colheita é que nós só vamos colher
se semearmos. Por isso ele diz, lança o teu pão. A primeira regra, a primeira lei é que temos que semear primeiro para depois colher. Para isso a gente tem que acreditar que se estivermos usando a semente correta, vale a pena fazer a semeadura, vale a pena plantá-la. Segundo, sempre colhemos depois que semeamos, nunca antes, nunca imediato também. Há sempre um tempo entre a semeadura e a colheita. Depois de muitos dias o acharás. As leis que regem a semeadura e a colheita pode ser aplicada tanto no mundo físico, natural, como no mundo espiritual. Foi Paulo quem usou a mesma analogia em 2 Coríntios capítulo 9, quando ele fala assim, todo aquele que semear vai colher. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colherá. Foi Paulo que disse que aquele que dá semente e pão ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Então Paulo vai lá no princípio e diz o seguinte, tudo que você semeia, você tem aí a semente? Pois é, mas a semente na realidade não é sua, é Deus que te deu ela. Então tudo que a gente semeia porque Deus nos dá para semear. A gente nunca dá nada que não tenha recebido de Deus. Por isso que algumas pessoas ficam relutando em dar algo para Deus, como se Ele fosse o autor daquele bem, quando de fato é Deus o autor de todos os bens. Davi entendeu isso exatamente, perfeitamente, quando ele disse, Senhor, o que daremos nós a Ti, que não proceda das Tuas mãos? Não tem bem algum que nós damos para o Senhor, que o Senhor não nos tenha dado. Então a lei da semeadura também nos diz uma outra coisa. A gente sempre vai colher mais do que semeia. No plano natural você planta uma semente, depois você colhe uma árvore, você colhe uma plantação que dela advém uma fruta, uma espiga, alguma outra coisa com centenas de outras sementes. E você só plantou uma. A lei da semeadura e da colheita é uma lei que tem dentro dela o poder da multiplicação. Você nunca vai colher só o que plantou. Você sempre vai colher muito mais do que plantou. Neste texto aqui, Salomão está dizendo o seguinte, reparte o que você tem. A única oportunidade que você tem de usar algo, algum bem, alguma condição que você tem, uma força, uma alegria, um desejo de compartilhar algo com alguém, é agora. Reparte. Reparte com o quê? Reparte sua alegria, reparte seu companheirismo, reparte a sua capacidade de ouvir, de entender, de amar. Reparte. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta alegria, você vai colher alegria. Se você planta respeito, você vai colher respeito. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, da plantio e colheita, ele está falando da contribuição financeira. Também nessa área, quem sabe dar, quem sabe semear aquilo que ele tem, aquilo que ele ganha no reino de Deus, ele vai colher nessa área. Aliás, é o seguinte, a gente sempre colhe aonde semeou. É ali que você colhe. Você colhe segundo a natureza da semente que você usou. A natureza foi financeira, você vai colher na área financeira. Você semeou na área do companheirismo, do amor fraterno. Você visitou o enfermo. Você acudiu o necessitado. Você deu a mão ao caído. Aí você vai colher. E sempre vai colher muito mais do que você plantou. Uma hora ou outra de sobreaviso, do mesmo jeito que você estendeu a mão a alguém necessitado, caído, fraco, alguém vai estender a mão para você também. E é claro que a lei da semeadura e da colheita também prevê, também funciona
quando se usa semente errada, negativa, né? Semeia-se ódio, semeia-se ira, raiva. Consequentemente, você vai colher uma antipatia, um sentimento enfim, de abandono. Alguém não vai suportar a vida inteira ouvir palavras duras de sua boca, vai afastar de você. Como alguém disse o seguinte: quem semeia ventos vai acabar colhendo tempestades. Ninguém perde nada por dar, por auxiliar, por tomar tempo com o outro, por dedicar seu amor a alguém, sua dedicação de companheirismo, de amor a alguém. Ninguém perde, você sempre ganha, sempre ganha. Há obstáculos para a gente semear? Às vezes você quer semear, surge um obstáculo. E por isso ele escreve aqui: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Pulando um pouco, verso 4. Quem observa o vento, nunca semeará. Então tem hora que não parece muito propício semear. Mas ele está dizendo o seguinte: não permita que algumas dificuldades te impeçam de semear. Não fique olhando muito para as dificuldades, não. Quem olha para o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Por quê? Porque na época de semear, ele ficou só olhando para o vento. A hora que chegou o tempo de colher, não tinha o que colher. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, aqui ele está falando do mistério que opera nas leis da semeadura e colheita. Você não sabe como é que Deus transforma a sua semeadura em colheita. Você não sabe, mas ela acontece. É igual uma criança que está sendo formada no ventre. Aqui ele está dizendo: você não sabe. Você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Uma coisa nós temos que acreditar: está na Bíblia, então é a verdade. Está escrito, então é assim que funciona. Não temos que pôr dúvidas, apenas confiar, acreditar, continuar fazendo, continuar plantando, continuar semeando. Pela manhã semeie a tua semente, ou seja, dá prioridade naquilo que você pode fazer pelos outros, não por aquilo que você espera que os outros façam para você. Pela manhã, prioridade, primeiro momento, faz. Antes que alguém sorria para você, sorria para alguém. Antes que alguém te abrace, abrace alguém. Pela manhã semeia a tua semente. E quando for à tarde, não cansa de continuar semeando. E à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual semente vai prosperar, se foi a da manhã ou se foi a da tarde. Ou se ambas igualmente serão boas. É importante continuar fazendo, plantando, semeando. Existe uma lei no processo de semear e colher, como existe uma lei no próprio universo. Uma lei fácil de ser ilustrada, que é a lei da recompensa. É a lei da reciprocidade, do retorno. Nenhuma pessoa que está investindo sua vida em coisas corretas, legítimas, edificantes, vai perder. Ele vai só ganhar com isto. Ninguém. O pai tinha subido com o filho lá, passeando para umas montanhas, e chegaram num lugar onde dava para avistar um vale e um paredão de outra montanha do outro lado. E o filho observou que eles, quando falavam mais alto, a voz ecoava no vale. E ele ficou encabuladinho, aquela criança.
Enquanto o pai disse, olha, fica aqui que eu vou procurar algumas madeiras, alguns gravetos, vamos fazer aqui depois uma fogueira, vamos ficar por aqui, talvez acamparemos por aqui. Enquanto ele saiu um pouquinho, o filho começou a dar uns gritos, dizendo, oi. Aí o eco, lá do outro lado, disse, oi. O menino falava, quem está aí? A resposta vinha, quem está aí? Eu perguntei primeiro, a resposta vinha, eu perguntei primeiro. Aí o menino ficou enfesado e disse, seu chato. Aí a voz lá do outro lado também disse, seu chato. Seu bobo, seu bobo. E o menino começou a brigar com o eco. Quando o pai chegou, o filho falou assim, pai, tem um lá do outro lado que está brigando comigo. Está com raiva de mim, parece. Aí o pai disse, espera aí, vamos ver. Oi. Aí a voz lá, oi. Você é legal. A voz disse, você é legal. Eu gosto de você. A voz repetia, eu gosto de você. O filho, pai, por que ele é bonzinho com o senhor e ruim comigo? Por que ele é assim comigo, só comigo? E o pai pegou o filho, filho, assim é a vida. Está vendo aquela rochedo lá? Representa as paredes do universo. Tudo que nós repercutirmos aqui vai ecoar lá. Em algum lugar vai ecoar. Então só fale coisas boas, porque você vai colher coisas boas. Vai ouvir retornos bons. Essa é a moral de todo o Novo Testamento, da doutrina de Cristo. Jesus disse assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também. Eu não quero ser maltratado. Por que eu vou maltratar alguém? Eu não quero chorar de tristeza pelo abandono, pela discriminação. Por que eu vou discriminar? Por que eu vou abandonar? Por que eu vou fazer isso com outra pessoa? Depois que a gente passa... Quando a gente é solteiro, né? A gente tem muitas razões e tal. Quando você casa e tem filhos, você já muda muito. Você já muda muito, porque toda vez que você pensa numa criança, você pensa no seu filho, a sua filha. Tudo, você já começa... Né? O jovem, muito jovem, nem não gosta muito de criança. Né? Quando você casa e tem os primeiros filhos, você começa a gostar de criança, não só da sua, mas de todas. Porque você sempre associa aos seus filhos. Foi assim que Deus fez. Uma pessoa que nunca se casou, nunca teve uma família, não sabe o significado real e o valor profundo de uma família. Quando ele tem a sua, ele valoriza a dele e a dos outros. Mas depois que a gente tem um neto, por exemplo, no meu caso, né, de 3 anos, vai fazer 3 anos agora em outubro, tudo quanto você pensa de bom para uma criança, você pensa a partir daquele neto. Eu quero o melhor para aquela criancinha, porque eu estou lembrando do meu netinho. Eu quero o melhor para as crianças agora. Agora eu sou defensor número 1 das criancinhas. Por causa de quê? Por causa de um só que Deus me deu e disse, olha o tanto que é importante. Isso é Deus, não é Deus ensinando a gente a amar, nesse caso, todas as criancinhas? Ter paciência, tomar pela mãozinha, desejar saúde, desejar crescimento saudável, a gente passa a ver com a mesma lente que Deus nos deu para ver aquele que está bem dentro da nossa casa. A gente vê todos. E daí você começa a ficar mais humanizado, mais quebrantado, mais sensível. Isso faz bem demais para o ser humano. Que a coisa mais ruim para o ser humano é a insensibilidade, a incapacidade de compadecer, de chorar, de abraçar, de amar de verdade, realmente, dar valor às coisas mais importantes da vida. Porque o que é mais importante da vida? A vida, o ser humano. Lança teu pão sobre as águas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, já nos primeiros anos, terminou em 1945, até 1950,
A ruína, a destruição da Segunda Guerra Mundial estava ainda evidente no mundo inteiro. Ainda não tinha conseguido reconstruir cidades, ainda tinha países inteiros arrasados. E nesta época, a Alemanha, que foi duramente afetada na Segunda Guerra Mundial, estava na maior pobreza. Mas a vida tinha que continuar e os pais tinham que mandar as crianças para a escola. Só que naqueles dias havia um racionamento de comida na Alemanha muito severo. Tinha que pegar um cartãozinho para entrar na fila, tipo de uma senha que o governo dava, para ganhar, para pegar um quilinho de arroz, umas coisinhas de nada ali para alimentação básica, tipo arroz com feijão mesmo. Então havia fome, porque comia uma vez só por dia, geralmente as famílias. Mas quando as crianças iam para a escola, às vezes acontecia alguns fatos, e esse fato que acontecia é interessante, que eu vou contar para vocês, porque tinha um menino, nessa época, deveria estar com seus 6, 7 anos, e ele ia para a escola sem lanche, sem nada, sem nenhum abastecimento razoável de alimento. Ele ia com fome. Ele chamava Werner. Werner chegava na sua escola, sentava, e aí um outro menino, chamado Henrique, que vinha das adjacências da cidade, morava num sítio. Naquele tempo, as pessoas que moravam em sítios, criavam animais e plantavam algumas verduras, tinham mais alimento, mais acesso a alimento do que os que moravam na cidade. Então o menino Henrique, que vinha lá da zona rural, trazia na sua lancheira, nos seus pertences, trazia um sanduíche muito bem preparado. E o Werner, geralmente com muita fome, ficava observando quando ele desembrulhava. Geralmente era um pão grande, com muita manteiga. Aquilo, o menino ficava com água na boca, olhando o lanche do outro. E geralmente aquele pão vinha com queijo dentro, com presunto. E o Henrique era um menino bom. Quando ele desembrulhava e via os olhinhos do Werner vidrados naquele pão, ele partia o pão no meio e dava para o seu amiguinho. Todo dia. E o Werner comia com maior satisfação aquele pão. Aquilo perdurou um ano, eles estudando na mesma escola, na mesma série, na mesma classe. Passado algum tempo, seus pais mudaram da cidade, o Werner foi embora, o Henrique ficou por ali e perderam os contatos. Passaram-se 60 anos. 2010, em 2010, o Werner, já avô, passou a história, passou tudo. Mas ele lembrou do passado dele, lembrou da cidadezinha que ele morou, daquelas cidades do interior da Alemanha, e comentou com sua filha, que já era uma senhora. E disse, minha filha, eu lembro muito dos tempos da minha infância. A filha dele falou, papai, vamos fazer uma viagem, vamos visitar, a gente sai aqui um dia, posa num hotel, vai numa cidade, vai noutra, e vai andar, só para o senhor relembrar o lugar que o senhor foi criado, a sua infância. E ele falou, então tá, vamos mesmo. E eles saíram no dia marcado e foram para aquelas cidades, rumo às cidades antigas da sua infância. E andaram numa, noutra, até que chegaram já numa tarde, numa pequena vila de 500 pessoas mais ou menos, e a filha disse, essa é a vila tal, falou o nome, um pouco difícil, eu não guardei. Ele disse, esse nome eu nunca esqueço dele. Ele disse, olha, por quê? As outras ele só lembrava assim, ele disse, mas essa aqui eu nunca deixei de lembrar, o nome ficou gravado. Por quê? É porque era dessa vila que o Henrique saía para ir para a escola. Quem é Henrique, pai? Era um menino que me dava a metade do pão dele todos os dias. Ela disse, Henrique, ele disse, vamos dar uma olhada
nas listas telefônicas aqui dessa cidadezinha. Pararam lá, entraram numa lanchonete, pegaram as listas, acharam o nome, Henrique. Vamos ligar. Ligaram. É o Henrique que estudou em tal lugar assim, na infância e tal. E disse, é a esposa dele que está falando. Mas não é verdade que a senhora, então a esposa dele, sim, eu sou a esposa dele. Mas eu fui amigo dele, da infância, de escola. Ele disse, olha, vem para cá, vem aqui em casa, nós moramos aqui pertinho da cidade. Deu todas as indicações, eles fecharam aqui logo, entraram no carro, foram e acharam o sítiozinho, estava lá no mesmo lugar. O pai do Henrique já tinha morrido, ele tinha vivido a vida inteira ali, agora quem cuidava do sítio era o filho dele, a nora e os netos, e ele já estava envelhecido, ficava ali sendo cuidado pelos filhos. Aí chegaram, se apresentou, o irmão, o Werner se apresentou. O Werner já era crente, porque depois que ele muda da cidade, onde ele estudava na infância, ele vai para uma outra cidade e tinha uma moça, uma mulher que era evangelista, que andava pregando naquelas regiões e prestava serviço de enfermeira, gratuito só para pregar. Então muita gente conhecia ela andava de bicicleta. E ele converteu através do testemunho dessa evangelista, essa mulher. Então, mas aí ele chega na casa do amigo, se apresenta, estão dois anciãos agora, já idosos, e eles começam a lembrar daquela história. E ele puxa o assunto e diz, Henrique, eu nunca esqueci de você. Foi você que amenizou minha fome, muitas vezes, porque você dividiu o seu pão comigo. O Henrique ficou ouvindo aquilo e disse, pois é, tanto tempo que se passaram e tal. E aquilo marcou muito o Werner, que ele disse, ele ficou assim, tocado sentimentalmente, né, por ver um amigo daquela época que foi tão bondoso com ele. Mas o Henrique não era crente, o Werner era crente. E o Werner ficou por ali, mas não quis puxar mais assuntos relacionados com fé, religião, ficou respeitando um amigo, querendo desfrutar daquele momento de lembranças. E ele contou para o Werner, olha, Werner, eu não estou bem de saúde, eu ando muito doente. O Werner, antes de sair da casa naquela tarde, que ele só ficou algumas horas lá, disse, eu poderia fazer uma oração? Ele disse, pode, claro sim. E o Werner fez uma oração e despediu e foi embora. Voltou para sua cidade com sua filha, carregando novamente aquelas memórias que renovaram naquele dia em que ele carregava desde a infância. Mas passaram-se alguns meses, ele recebe um telefonema da esposa do Henrique, do seu amiguinho Henrique. Senhor Werner, eu senti na obrigação, no dever de comunicar para o senhor que o Henrique está muito mal no hospital. Porque disse, eu veio aqui, vocês lembraram da infância, o senhor tratou a gente tão bem, fez até uma oração, foi embora. Mas depois daquele dia, como o Henrique disse que não estava bem, ele ficou pior. Está internado gravemente no hospital. O Werner disse, a gente pode visitá-lo? Ela disse, claro, seria muito bom que o senhor viesse visitá-lo. Ele ficou feliz demais aquele dia. E ele rapidamente se preparou e foi novamente para a cidadezinha, dirigiu-se ao hospital, o amigo estava na UTI, vestiu aquelas roupas, aquelas luvas, aqueles sapatos especiais, tudo para entrar na UTI, e quando ele entrou tinha muitos aparelhos ligados, muitas coisas, era uma doença rara. Mas o amigo estava lúcido e com seus olhos abertos, e quando ele chegou e disse, lembra de mim? O olho dele brilhou e disse, com dificuldade de falar, por conta de algumas mangueiras e tal, disse sim. Ele disse, eu não podia deixar de te ver. Quando sua esposa me disse que você estava no hospital, eu desejei te ver e estar aqui com você. Graças a Deus que cheguei para te ver, para conversar com você. E o Werner ficou tocado por Deus e disse, agora eu tenho que resolver essa questão de falar para ele de Jesus. E disse, meu amigo, você sabe que a vida é passageira, você está numa situação que você pode sair dela, melhorar, mas se não for para melhorar, você está pronto para a eternidade?
O amigo, o Henrique, disse, não estou. Ele disse, me permite falar um pouco para você? Ele balançou a cabeça e disse que sim. Ele disse, um dia você compartilhou o pão comigo. Você lançou o pão sobre as águas. Matou a fome de uma criança. Naqueles dias, precisava tanto daquele apoio que você me deu. Agora chegou o momento de eu compartilhar com você um outro pão. Mas eu quero fazer num carinho, numa retribuição de coração para você, do mesmo jeitinho. Que naqueles dias, de uma certa maneira, você salvou minha vida, porque eu vinha morrendo de fome para a escola. E você não me deu nenhuma dificuldade de partir o pão comigo todos os dias. Eu agora quero repartir com você o pão da vida. E com muito amor, com muito carinho no coração, começou a falar para ele de Jesus, o quanto Jesus amava ele, o quanto a cruz significava como uma porta aberta de perdão, de vida eterna, de reconciliação. E foi falando, os olhos daquele senhor brilhavam, e aqueles dois companheiros, amigos, parecendo duas crianças, começaram a participar do mesmo pão novamente, mas agora o pão da vida. E no final, ele aceitou Jesus. O Werner orou por ele e terminou de orar, disse, se você partir, para onde você vai? Ele levantou o dedo e disse assim, para o céu. Eu agora tenho certeza que eu tenho a vida eterna pelo pão que você repartiu comigo. O Werner saiu com os olhos lacrimejando e seguiu sua caminhada para casa, e poucos dias depois foi avisado pela sua esposa, diz, o Henrique partiu. Ele voltou para participar do velório do amigo, numa igreja evangélica, onde teve cultos, onde ele pediu a palavra para dar o testemunho dele, para contar toda a história dele e da amizade dele com o Henrique. E enquanto ele contava, ele começou lá de trás, desde a época que ele converteu, com o testemunho da enfermeira que andava lá de bicicleta. Aí várias pessoas começaram a manifestar, porque naquele país, naquela cidade, eles relembravam as coisas boas, né, ligadas àquele que tinha partido. E as pessoas começaram a dizer, olha, aquela mesma senhora que te evangelizou também nos evangelizou, e nós fomos salvos, e agora estamos muito felizes de saber que o seu amigo Henrique aceitou Jesus nas últimas horas dele. E aquele velório se transformou num momento assim de contrição, de quebrantamento, onde as pessoas que ainda não eram crentes foram tocadas por Deus. Porque não é possível, que história tremenda, linda, de duas crianças que compartilham uma com a outra coisas gloriosas. E eu não me lembrei, mas quando ele estava pregando para o amigo dele ainda na UTI, isso é importante lembrar e falar para vocês, ele disse, amigo, você que me deu pão várias vezes na escola, e agora está recebendo o pão da vida, o Senhor Jesus. Quando você chegar no céu, Jesus vai te recompensar por todos os pães que você partiu comigo. Todos os pães que você repartiu comigo, Jesus vai te recompensar. Porque ele disse, qualquer que der apenas um copo de água fria para um dos meus pequeninos, não perderá, não ficará sem galardão. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo, irmãos, o que nós estamos semeando? Até um copo de água fria para um sedento que a gente der, a Bíblia diz que vai contar no reino de Deus. Amigo, todos os pedaços de pães que você me deu, talvez você está achando ele, depois de ter lançado sobre as águas aquele pão, você está achando ele agora em forma do pão da vida. Ele disse, porque provavelmente eu nunca estaria nessa UTI para te compartilhar desse pão, se nós não tivéssemos tornado amigos naquele tempo da infância. Porque eu esqueci do nome de todos os amigos que eu tive, mas eu nunca esqueci do seu nome, Henrique. Nunca esqueci do nome da sua cidadezinha.
pelo que você fez. Então se cumpriu literalmente, lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Aqui está incluído então obras espirituais e obras materiais. Até mesmo daquele que às vezes ainda na impiedade, na sua ainda não conversão, mas que faz uma coisa boa de coração, semeia, ajuda, colabora. Um dia essa pessoa será lembrada e talvez a recompensa dela começa logo aqui na terra. Outro dia estávamos lembrando de tantas pessoas, uma pessoa bem amiga minha, de muitos tempos atrás, antes da gente converter, me localizou por WhatsApp, por telefone e tal, e disse, eu conheci demais você e seu pai, seu Elias e tal, etc. E foi lembrando de nome de alguns amigos que a gente teve em comum e tal. E aí eu dei informações para ele de alguns desses antigos amigos que não converteram, não acompanharam a gente na conversão, porque quando eu converti, eu queria levar todos comigo, mas nem todos queriam ir. E aí este amigo que me localizou hoje é pastor também. Ele falou, hoje sou pastor. Você lembra de mim? Eu falei, lembro do seu nome. Aí ele começou a mandar foto, mandar tantas coisas da época antiga e queria que eu arrumasse alguma coisa que lembrasse alguns amigos daquele momento. E eu fui conversar com ele, e agora ele não me deixa, né? Volta e meia, ele tá entrando em contato, ele quer saber mais notícias, quer saber mais sobre o que aconteceu depois daquela trajetória que a gente foi convertendo naquele lugar que a gente morava. Eu fui um dos primeiros a converter, depois outros converteram, e Deus foi fazendo uma grande obra. E eu fiquei lembrando, né? Disse, olha, que bom, né? Que a gente não deixou para trás coisas desagradáveis. Porque senão ninguém nos procuraria, mas graças a Deus que a lembrança que ele guardava ainda era boa da gente. Então, irmãos queridos, estamos hoje encerrando esse projeto de oração. Eu queria pedir você para hoje estender as suas mãos assim, dizer, Senhor, enche minhas mãos de sementes e sementes boas. Enche meu coração de coisas do céu. Enche meus lábios, minha boca de palavras que edificam, que constroem, que animam, que fortalecem. É preciso semear muitas coisas que semeia-se, no caso dessa história, na infância. Às vezes se colhe na velhice, quem sabe nos últimos dias antes de partir para o céu. Outras coisas só vamos colher no céu mesmo. Outras só depois que entrarmos na glória celestial. Mas todas vão resultar numa grande colheita e o Senhor será glorificado naquele dia através de nossas vidas, através de nosso comportamento, nosso testemunho. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvamos a Deus por todos que puderam compartilhar dos dias da campanha. Alguns pode ter perdido uma reunião, 2 ou 3, mas importante é que todos procuraram perseverar no máximo que puderam. O irmão Tiago deu o testemunho dele, que teve o privilégio e a bênção de estar em todas as reuniões, né? Se não me falha a memória, acho que eu perdi uma, né? Uma quinta. Acho que foi só uma. Mas louvamos a Deus por todos que perseveraram, todos que chegaram até aqui hoje. Está aqui agora para a gente louvar a Deus. E aguarde, porque outros projetos já estão sendo pensados, já estão sendo inspirados por Deus, e nós vamos entrar nesses projetos de Deus. Nós já descobrimos que o homem realmente gosta de cumprir metas, né? De traçar projetos. É gostoso trabalhar dentro de um projeto. Então, nada melhor do que ter projetos que edificam a nossa vida. Eu quero convidar vocês para aproximarem mais agora. Vamos descer, vamos orar juntos, vamos entregar na mão do Senhor o clamor, as súplicas. Então, todo esforço, todo o empenho que você empregou no projeto de oração dessas semanas que se passaram, são válidos e são também parte de uma semeadura que Deus agrada, que Deus ama.
Amém, irmãos? Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama mim. Nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, erguemos nossas mãos diante do Teu altar, no Teu santuário, Senhor, no lugar onde a bênção do Senhor habita, clamando a Ti em nome de Jesus, por todas as necessidades que foram colocadas sobre o altar da intercessão. Olhe agora, Senhor, para o clamor, a súplica dos Teus filhos. Começa a derramar a virtude, a unção do Espírito de Deus. Começa, Senhor, tocar em cada coração. Começa, Senhor, manifestar a virtude do céu. Traz agora o refrigério. Traz agora, Senhor, o mover santo do Espírito de Deus. Que venha, Senhor, refrigerar. Que venha, Senhor, curar. Venha, Senhor, levantar com ânimo, com autoridade e com fé. Abençoe tua filha, unge a vida com poder, com a cura milagrosa, com a virtude do céu. Em nome de Jesus clamamos, intercedemos, buscando a tua bênção. Pai, cumpre o desejo do coração. Faz, Senhor, além do que pedimos ou pensamos. Todo mal é repreendido, todos os males são anulados pela autoridade do santo nome de Jesus. Em nome do Senhor, clamamos confiantemente, oramos pela tua serva, pedimos agora que o manto da tua virtude, do teu poder, caia sobre ela, cobrindo e fortalecendo, dando, Senhor, a vitória. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos, Pai, nós abençoamos esta vida, que ela seja coberta pelo sangue do Cordeiro, que vivifica, que fortalece, que unge, que dá, Senhor, a graça celestial, que o coração seja renovado, que o corpo seja vivificado, que a presença de Deus encha toda a sua vida, todo o seu coração, todo o seu viver. Nós clamamos, nós suplicamos, nós intercedemos, Pai Celestial, em nome de Jesus. Abençoe tua serva, meu Pai, agora mesmo derrama este bálsamo celestial sobre o seu corpo, seus ossos, seus músculos. Vai, Senhor, restaurando plenamente, fortalecendo, em nome de Jesus. Todos os males são repreendidos pela autoridade do teu nome. O Senhor é o Deus que nos fortalece, que levanta e faz triunfar os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, caia por terra todos os males, caia por terra, sai agora todas as dores, debilidades, fraquezas do corpo, em nome de Jesus. Abençoe sua casa, sua família, filhos e netos, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos confiantemente, Pai. Nós intercedemos, Pai, pela família preciosa, a família que o Senhor nos deu, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa agora ministrar, Pai, a todas as pessoas, desde as criancinhas que precisam dos teus cuidados, da tua proteção, aos anciãos, a todos aqueles, Senhor, que clamam,